e vem conferir a crítica da segunda temporada de The Last of Us. E terminou nesse último domingo a segunda temporada de The Last of Us. E bom, antes de eu entrar na crítica e falar a minha opinião sobre a série, eu só queria falar o que eu vou trazer aqui na crítica. Bom, eu sou muito fã dos games. Eu amo o primeiro jogo, eu também adoro o segundo, apesar dele ser um jogo muito divisório. Ou as pessoas amam, ou as pessoas odeiam. Eu, em vários pontos, acho o segundo jogo até melhor que o primeiro. Mas aqui a crítica não é sobre o jogo. Porque muita gente pode falar, ah, vem mais uma pessoa que vai criticar a série porque ela não é igual ao jogo. Não, eu não vou fazer isso. Eu estou aqui para criticar a série como obra própria. Eu pretendo fazer outros vídeos aqui no canal durante a semana, aí sim falando sobre o que esperar da terceira temporada, comparar o jogo com a segunda temporada, aí sim lá eu posso falar mais, e aí sim eu vou entrar em mais pontos. Aqui eu vou fazer que é uma análise da série como série, se ela funciona como série isolada. É difícil fazer isso, realmente quando você tem a experiência do jogo, você acaba sofrendo com muitos momentos marcantes da série, que você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, mas eu tentei dividir isso. Eu acho que o primeiro jogo do The Last of Us, ele é um jogo mais fácil de se adaptar. Não que seja fácil, mas ele é mais fácil de adaptar, porque ele é um jogo muito linear da onde ele vai. O segundo jogo, ele não é linear. Ele muda muito algumas perspectivas que é difícil uma adaptação. Então a segunda temporada, desde antes de começar, eu tinha muito medo pro caminho que eles iriam percorrer. E esses medos acabaram sendo confirmados a cada domingo com as adaptações que eles iam fazendo, que na minha opinião iam jogando a série para baixo. E não porque é diferente do jogo, e sim porque ele prejudica as principais narrativas apresentadas aqui. Eu já vou tirar esse elefante da sala e vou falar que eu não acho a segunda temporada de Last of Us ruim. Eu só acho ela medíocre. E para quem não sabe o que significa medíocre, é mediano e não ruim. É uma série que você consegue, por vários fatores, curtir alguns momentos, curtir alguns episódios e algumas atuações, mas no geral, ela acaba não funcionando. Para mim, ela é uma série mediana, uma adaptação mediana e uma adaptação ela é uma série mediana como série e uma adaptação horrível. Quando você fala da série como um todo, e aí que eu vou ter que entrar em spoilers da segunda temporada, então se você não viu a temporada, eu recomendo que você assista até o final e depois veja a crítica, porque eu tenho que entrar em alguns spoilers, mesmo que pequenos ou grandes, para poder entrar em alguns pontos. Eu acho que a série ela não conseguiu acertar, principalmente no tom dela. E o tom que é apresentado aqui acaba prejudicando toda a estrutura narrativa da série e, mais do que isso, o desenvolvimento dos personagens ao longo de todos os 7 episódios. E também tem outro fator que é difícil julgar, porque a primeira temporada, ela adapta o jogo inteiro. Então você tem uma história fechada ali. Aqui, a segunda e terceira temporada é a divisão do jogo. Então, obviamente, a história não se encerra aqui e isso também prejudica para você ter uma conclusão final. Mas quando você pensa como um todo, eu acho que o mais difícil de se adaptar a uma obra é realmente você trazer fatores novos e mais do que isso, você trazer essa obra para uma outra mídia. Afinal, você não pode fazer a mesma coisa. Quem critica que uma série ou um livro ele tem mudanças da sua obra original para sua adaptação, não entende muito bem o que significa a palavra adaptação. Você precisa adaptar, colocar em outra mídia e ela fique funcional. Só que o que acabou acontecendo? Na primeira temporada, todas as adaptações que eles fizeram foram excelentes. Eu acho a primeira temporada uma das melhores séries do ano que ela foi lançada, colocando elementos que não existem nos games, mas que acrescenta e aprofunda muito naquele universo de The Last of Us. Como, por exemplo, colocar uma mulher para governar a cidade na parte que eles estão, a Ellie e o Joe estão indo para tentar passar de um ponto a outro. Nessa parte, no jogo, ela é muito fora, porque eles não vão muito a fundo de quem são aqueles saqueadores que estão ali. Aqui colocar essa mulher, você dá mais camada e mais personalidade para eles. Eu nem vou mencionar também sobre o Bill e o Franklin, algo que não existe nos games. Aqui fizeram um episódio inteiro para eles e foi fantástico. Eu acho até melhor do que a parte dos games. Os dois funcionam da sua
respectiva forma. Mas a primeira temporada eles fazem boas adaptações. Aqui eu não sei o que aconteceu, mas as escolhas acabaram prejudicando muito a série. E como eu falei, eu acho que o primeiro ponto que me incomoda muito e que pra mim estraga toda a temporada foi o tom que eles escolheram. O tom que eles escolheram aqui foi fazer algo até parece mais aventuresco. O que eu quero dizer com isso? Quando você joga o jogo, e eu tenho que mencionar o jogo, você sente a Ellie naquela praticamente escuridão que ela tá passando. A cada parte que você passa com a Ellie, você sente o quão triste ela tá ficando, o quão no fundo do poço ela vai e ela não consegue sair de lá. Ah, mas ela não pode ter momentos divertidos? Ela tem momentos divertidos no game. Quando ela tá conversando com a Dina em Seattle, ou nesses pequenos momentos, você vê como ela é divertida e como ela tá cada vez mais se apaixonando por ela. Aqui, o que acaba acontecendo? Por você não ter essa gameplay inteira e você ter que adaptar, tentaram colocar momentos mais divertidos pra gente poder aumentar a relação entre a Dina e a Ellie. E até aí tudo bem, a gente tem que gostar das duas como a gente gosta das duas juntos. O problema aqui é que em nenhum momento a série acabou colocando o nível de vingança que deveria ter. Até mais ou menos o episódio 5, a série parecia que elas estavam indo fazer uma aventura. Elas estavam fazendo uma missão secundária dentro de um jogo, onde elas têm que ir e descobrir qual que é o novo lugar, quais são aquelas novas pessoas. Só que elas estão numa missão de vingança. Principalmente a Ellie, porque praticamente mataram o pai dela, que é o Joe, na frente dela. Então quando você acaba vendo a série, eles, eu acho que suavizaram demais toda a parte que ela deveria seguir a vingança. A gente tinha que sentir aquele sangue nos olhos. A gente tinha que sentir que ela realmente está disposta a deixar tudo que ela acredita e até a parte moral dela pra gente realmente ver quão o fundo do poço ela tá. Até porque mais pra frente, quando termina o episódio, o último episódio, a gente vê que agora vai ser visto na visão da Abby todos os dias, os 3 dias, a gente devia pensar, bom, agora a gente vai ver o outro lado da história. Eu acho que essa é a falta que o tom que a série precisava ter pra gente chegar nesse ponto. Até parece em certo ponto que eles tentam colocar a Ellie como uma heroína aqui. E a Ellie em nenhum momento pode ser vista como heroína. Você pode gostar dos conceitos dela, você pode entender os ideais e a vingança dela, mas você tem que principalmente entender que nesse universo ninguém é bom e ninguém é ruim. Não existe o herói e o vilão. Existem pessoas reais que cometem erros e esses erros vão fazer com que ao longo de toda a jornada você entenda que realmente ninguém está certo nessa jornada. Você pode gostar mais de um lado que você conhece ou não, mas realmente ninguém está certo. Nessa temporada, por causa do tom escolhido, passa muito uma impressão de que, primeiro, a gente tem uma heroína aqui, que ela tá fazendo a sua vingança. A série deveria ter ido um pouco mais fundo nessa queda ao poço da Ellie e como ela vai sofrendo isso cada vez mais. Tanto que o que acaba acontecendo? Nos 5 primeiros episódios, quando você vai vendo a Ellie, ela em nenhum momento pra mim passou aquela vibe de eu preciso me vingar a qualquer custo. Parece que realmente assim, eu tenho que ir porque eu tenho uma dívida com o meu pai, mas em nenhum momento ela passa a impressão de que ela precisa ir porque ela quer matar, porque ela vai deixar todos e tudo e todos ali. Tanto que quando chega mais ou menos no 6º e no 8º episódio, no 5º e no 7º episódio, que é o momento que ela tem os seus grandes momentos de vingança na temporada, você até pensa, eu entendi o que ela está fazendo, eu sei que é igual no jogo, mas passa uma impressão de que não faz tanto sentido algumas atitudes que a Ellie faria. A Ellie do jogo faz total sentido o que ela faz, considerando o nível de ódio e a parte que ela ficou cega pela vingança. Na série, essa Ellie, e não é culpa da atriz, é culpa do roteiro, ela poderia... ela deveria até pensar um pouco mais. Em certas ocasiões, ela deveria pensar se ela realmente quer fazer aquilo. E, de novo, a culpa é do roteirista e da direção, que escolheram levar a série para um lado que não deveria ter ido tão ameno. De novo, a Dina e a Ellie precisavam de momentos juntos pra gente, como espectador, ver a relação delas crescer ao longo da temporada. Inclusive, colocar mais parte da Dina com a Ellie é muito bom, porque no jogo a gente vê muito tempo a Ellie sozinha. Aqui a gente precisava das duas juntas, até porque ficar com uma atriz sozinha na série, com quem ela vai atuar? Sozinha? É muito difícil. Realmente aqui é importante. O problema é que a escolha de como foi conduzida a temporada acaba prejudicando muito a série. Essa parte de roteiro prejudica a narrativa, que perde muito
muita força, a vingança que perde muita força, o desenvolvimento dos personagens que parece que é nulo, e a partir daí, quando você precisa voltar para o jogo, quando você precisa voltar para a narrativa que o jogo apresentou para dentro da série, o que acaba acontecendo? A série parece que é uma grande incoerência com tudo que apresenta. Quando a Ellie tá com sangue no olho para ter aquela vingança, que nada vai para ela, no jogo faz sentido. Na série parece que não faz tanto sentido para personagem assim. E já que eu mencionei os atores, é bom destacar. Teve uma grande quantidade de hate em cima da Bella Ramsey. Eu acho a Bella Ramsey uma atriz ok. Eu não acho ela ruim como muita gente fala. Mas o que acaba acontecendo com ela? Ela é uma atriz que eu acho que nessa segunda temporada ela é muito prejudicada pelo roteiro e pela direção. Porque realmente a atuação que ela faz é o que o roteirista e o diretor estão mandando. Eu acho que essa parte da vibe dela acaba variando muito a atuação dela. Tem momentos que parece que ela precisa entregar um pouco mais, ela não consegue, mas o diretor poderia tirar mais dela e o diretor não consegue. Quando ela tá sozinha, você consegue perceber que ela funciona. Quando ela tá com atores que são melhores que ela acaba meio que sendo prejudicada. A Isabela Mercedes é uma atriz melhor que ela, o Jeffrey Wright não tá com ela, mas ele é o melhor ator da série como um todo, e o Pedro Pascal, que não tem uma grande participação na temporada, quando ele participa e tá em cena, você vê que ele é um ator melhor que ela. Então isso acaba até jogando ela um pouco para baixo. O diretor precisava colocar ela um pouco mais para cima. Eu acho que é uma atriz, inclusive, que em algumas cenas ela precisa entregar um pouco mais de emoção, porque ela falta um pouco. De novo, quando ela tá com outros atores, como a Isabela Mercedes, principalmente que ela atua muito, eu adorei a Isabela Mercedes nessa temporada, eu gosto muito dessa atriz, é muito bom ver ela crescendo em Hollywood a cada ano. Você vê que a Isabela Mercedes consegue entregar tons dentro da sua atuação. Ela consegue mudar de feliz para triste dentro da própria cena de uma forma como um ator super competente deveria ter. A Bella Ramsey não consegue entregar isso o tempo inteiro. Eu também coloco um pouco da atriz, mas principalmente da direção, que não consegue tirar o máximo que essa personagem precisava. Então, a partir daí, faltando isso, ela como protagonista, acaba prejudicando a série, porque a atriz prejudica, o roteiro prejudica e o tom prejudica, num ponto onde você, como um todo, acaba não sentindo o que deveria sentir. E a prova do que eu tô falando é que, pra mim, um dos melhores episódios de atuação da Bella Ramsey é o 7º, que é um episódio, o 6º, que é focado inteiro em flashback. E aí prova que a Bella Ramsey ela é uma ótima atriz suporte. Na primeira temporada ela é praticamente uma atriz suporte pro Joe, pro Pedro Pascal. Então ela manda muito bem para entregar o tom que o personagem precisa, para entregar as piadas da forma que é feita e o drama como ator suporte. Quando jogam ela como uma protagonista e a série precisava disso, eu sinto um pouco de falta. Eu não acho nenhum ator da série ruim, mas eu acho que em alguns momentos você sente falta de um pouco a mais, e mais do que isso, de novo, direção e roteiro. Roteiro não entrega falas tão grandiosas como poderiam na boca dela, e a direção não consegue tirar o máximo que a atriz poderia ter. Mas como eu falei, a série ela acaba sendo mesmo assim medíocre pra mim, uma série mediana, porque ela consegue acertar em outros pontos que são muito poucos pra fazer a série ser no nível do jogo, é muito pouco pra chegar no nível da primeira temporada, mas ela consegue gerar um certo entretenimento. Como por exemplo, todo esse episódio 6 do flashback é incrível, como por exemplo, algumas sequências de ação, como o do túnel, é muito bem feito. Inclusive, eu acho que falta ação aqui, eu acho que falta até esse medo deles morrerem. Eu não sinto isso em quase nenhum momento da série, porque a série não consegue trazer isso, mas o valor de produção é excelente. Cada cenário, cada lugar que eles passam, eu consigo sentir o peso daquele lugar, e não só porque está reconstruindo igual o game, não. Você consegue sentir imerso dali, e mais do que isso, você consegue sentir Seattle. Seattle, pra mim, dentro do jogo e também dentro da série, ela tem que funcionar como um personagem que está sendo dominado por gangues diferentes, e você sente isso. Eles já dão mais espaço para serafitas ou cicatrizes, e a partir daí, você acaba conhecendo mais eles, que é interessante. Isso é uma boa adaptação. Como eu falei, a relação da Ellie com a Dina funciona bem pra mim. O ator do Jesse, também que eu não mencionei, mas eu gostei bastante dele. Dão mais espaço pra ele no episódio, que a gente precisava conhecer mais sobre ele. Então, pra mim, isso a série acerta. No valor de produção, quando tem cena de ação, funciona bem, apesar de, infelizmente, não ter muito. Você consegue sentir uma boa relação em alguns momentos. Você consegue sentir que os episódios vão fluindo bem. Alguns incomodam, alguns são chatos. Mas, de modo geral, a série acaba funcionando. De novo, não é uma série ruim. E mais do que isso, ela tem boas temáticas, ela tem boas discussões. E, infelizmente, não é nem para comparar com o jogo, como eu falei, mas é o que eu estou falando como um todo. Ela tem discursos que são fortes, poderosos, mas em certas formas, em certos momentos, esvaziados pela forma como a temporada é
trabalhada. Então, pra mim, acaba sendo uma série só medíocre, com um ótimo valor de produção, porque é HBO, com uma excelente trilha sonora, que é igual do jogo, mas ao mesmo tempo tem a trilha nova que funciona. Você consegue curtir alguns personagens, você consegue curtir vários momentos do episódio, como o sexto, que é lindo, como algumas sequências de ação que são bem feitas, mas como um todo, comparado ao material original, eu já diria que é muito ruim, mas comparado com uma série, dá pra você até passar o tempo. Concluindo, foi o que eu falei no começo da crítica. Pra mim, a primeira temporada de The Last of Us é a melhor série do ano que ela foi lançada. A segunda temporada, infelizmente, não funcionou pra mim. Eu espero que a terceira, que vai continuar a história, ela consiga trazer esse amor de novo que a primeira temporada trouxe. Mas foi o que eu falei. Pra mim, a segunda temporada de The Last of Us, ela é uma série mediana, mas uma adaptação horrível. Como eu tô julgando como a série, eu acho só mediana, que poderia ser muito melhor em outros fatores. E por isso que eu fecho a segunda temporada de The Last of Us com uma nota 5,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da segunda temporada de The Last of Us? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.